ao seu lado lá na tribuna do júri, que aqui não é uma escola de democracia, onde a gente aprende a ouvir, onde a gente aprende a falar, tudo na hora certa e no momento certo. Portanto, é um prazer, isto é da minha natureza. Eu quero dizer que sou orgulhoso por si só, cheio de bom orgulho de Deus e de nosso esforço ter oportunizado este momento e eu poder ser um dos partícipes e um dos cofazedores dessa história de uma das instituições mais bonitas e mais caras à sociedade brasileira. Que tenhamos uma manhã muito produtiva. Obrigado, candidato. O terceiro candidato ou candidata a se apresentar será Nestor Rocha Cabral. Nestor, só um minuto, por gentileza. Por favor. Bom dia. Queria inicialmente cumprimentar o jornalista que está mediando o debate, o senhor Paulo Júnior, cumprimentar os colegas candidatos, doutor Ricardo Machado, doutora Maria Neves Feitosa, doutor Léo Bolsão. Eu queria primeiramente, colegas, explicar a minha decisão de concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Eu creio que hoje nós veremos aqui belos programas de gestão, excelentes ideias para solucionar os problemas do Ministério Público. Mas eu também tenho a convicção que hoje nós não veremos nada de muito criativo e nada que não tenha sido já discutido, proposto por toda a classe, por todos os colegas. Tudo que será discutido aqui hoje, que será colocado como proposta, de alguma forma já foi deliberado entre nós, já foi sugerido em reuniões de planejamento estratégico, em reuniões de associação, ou mesmo requerimentos formulados por nossa entidade de classe. Qual a garantia, contudo, para que todas essas propostas sejam efetivamente implementadas, ou pelo menos para que haja empenho para a concretização dessas ideias? Do meu ponto de vista, só há garantia de que haja empenho para a concretização desses projetos se o Procurador-Geral tiver absoluta independência no exercício do seu mistério. E o processo para isso, colegas, só existe um: valorizar a democracia interna. No momento em que nós desenvolvemos a mentalidade de que somente o mais votado pode ser o Procurador-Geral de Justiça, aí sim ele terá a independência para exercer essa missão. Livre de interesse externo, livre de injunções políticas. O compromisso do Procurador-Geral deve ser tão somente com a sua instituição e com a sociedade. E é convencido disso, aliás, estou convencido disso pelos exemplos que nós temos visto inúmeras vezes. Posso citar o exemplo do Ministério Público Federal, em que o Presidente da República não tem sequer a obrigação de respeitar uma lista tríplice. Mas os colegas do Ministério Público Federal estabeleceram como princípio da democracia interna, e hoje eles fazem uma lista tríplice numa eleição da Associação Nacional dos Procuradores da República, que não precisa ser observada pelo Presidente da República, mas ainda assim essa eleição é observada. Não só a formação da lista tríplice, mas a escolha do mais votado. Posso também tirar esse exemplo de vários outros ministérios públicos. Temos aqui o vizinho Rio Grande do Norte, que eu estive agora no Congresso, e o colega lá dizia: olha, hoje isso não se discute mais, isso não é nem objeto mais de debate. Isso é um princípio de todos os colegas, e os candidatos têm entre si um pacto de só aceitar a nomeação do mais votado. Então hoje isso é tranquilo aqui, o governador nem se cogita nomear quem não seja o mais votado. Mas é importante que nós fazemos o seguinte questionamento: como é que eu posso esperar que o procurador, que o governador indique para o Procurador-Geral de Justiça o mais votado, se nós não tivermos internamente esta vontade, esse sentimento e essa consciência de que é preciso valorizar a democracia interna? Esse processo tem que partir de nós. É por isso, doutor Plácido, que eu anuncio ao senhor e a todos os colegas que eu estou pronto para assinar o compromisso pela escolha do candidato mais votado. Só assim nós alcançaremos tudo aquilo que estamos projetando para a nossa instituição, que, no entanto, não vemos concretizando. Eu queria... Acho que 10 segundos. 8 segundos. Bom, eu queria agradecer, então. Obrigado. Obrigado, candidato.
E o último dos candidatos, no caso a candidata a falar, como é óbvio, doutora Maria Neves Feitosa Campos. Neves, eu gostaria só que você aguardasse aqui o início do processo. Por favor. Ok, tá valendo. Começou. Bom dia, cumprimento a mesa, os nossos colegas candidatos, a comissão organizadora e os colegas que vieram participar desse momento institucional. Gostaria de... Eu sou uma mulher do sertão, então estou muito feliz, porque fui a última a ser chamada para a mesa. Neves, desculpe lhe interromper, só vou parar aqui o processo. Vou lhe dar o tempo cabível novamente, só para conferir se o seu microfone está funcionando corretamente. Só um minuto, por gentileza, gente. Neves, vou recomeçar aqui o seu tempo, tá? Como eu estava dizendo, eu fui a última a ser chamada para compor a mesa. Estão ouvindo? Fui a última a ser convidada a me apresentar. No meu interior, tem um ditado que diz: os últimos serão os primeiros. E eu, dentre os candidatos, fui a primeira a chegar nessa instituição. Cheguei nessa instituição em 30 de maio de 1984, dentre os 25 primeiros colocados naquele concurso. Tenho aqui colegas de concurso, como a doutora Lohane, a doutora Luzanira, o doutor Marques, o doutor José Wilson, doutora Fernanda Castelo Branco, doutor Alcides, doutor Alfredo Leonel, e perdoe-me porque eu não, os outros sintam-se cumprimentados. Então, em nome destes colegas valorosos que ainda ingressamos sob o palio da Constituição anterior, nós, antes da Constituição de 88, eu cumprimento toda a classe. E aqui digo de todo o meu amor que eu tenho por essa instituição, pela minha profissão e pela sociedade, principalmente pelos desvalidos. Este é um compromisso que eu tenho comigo enquanto humana, por isso eu dedico toda a minha vida acadêmica à pesquisa dos direitos humanos. E eu acho que esse é o perfil do Ministério Público. Sempre achei que seria impossível um dia eu vir postular este posto, visto que eu entendo que sempre entendi que a minha missão neste mundo era outra, e não a do mundo político. Por isso que jamais procurei construir relações neste ambiente. Mas as coisas mudam, a vida é dinâmica e as circunstâncias fazem com que a gente resolva assumir por inteiros os compromissos de vida, os compromissos profissionais e os compromissos cristãos. Por isso, mais uma vez, eu estou colocando o meu nome. Você quer fazer pergunta? Não porque deseja ardentemente ser Procuradora-Geral de Justiça, mas porque sinto a necessidade de que essa instituição evolua, que essa instituição cresça, de que as coisas mudem na nossa instituição através da nossa própria mudança. Por isso que este debate é importante, e eu acredito que cada eleição é um novo momento, há uma renovação. Pleito passado nós tínhamos 9 candidatos, agora nós temos apenas 4. Renovamos as nossas ideias, renovamos os nossos compromissos. Não, doutor Nestor, para repetirmos o que já foi dito, mas para enfrentarmos e suprirmos as nossas necessidades, para debatermos as questões mais prementes, mais urgentes, para apontar as falhas, corrigir os erros e mudar os rumos. É para isto que eu estou aqui, para me disponibilizar e dizer ao nosso candidato que hoje está na chefia que eu estou aqui por culpa dele. Porque se ele, como sempre se colocou, é vocacionado para a política
institucional, desejoso de nos chefiar, talentoso como é. Então, eu tinha grandes esperanças, como toda a classe, de que essa gestão fosse um referencial, de que ela realmente inovasse, que ela nos motivasse, nos trouxesse ânimo, nos obrigado, desse um candidata. rumo. Obrigado, candidata. Seu tempo foi concluído. Os 4 minutos. Muito obrigado. Gostaria só de confirmar, no nosso terceiro bloco, como eu havia dito no início do debate, vai ser o momento em que a assistência vai poder perguntar aos candidatos. Jane, as fichas padronizadas já estão circulando, né? Eu vou dar início agora ao segundo bloco do nosso debate. Nós temos até o final desse bloco para que quem tiver interesse em fazer perguntas ao candidato, né, e que eu possa sortear uma dessas perguntas, possa utilizar uma dessas fichas para fazer o seu questionamento. Tá? No segundo bloco, como eu havia dito inicialmente, o candidato pergunta para candidato de modo que todos perguntem e todos respondam. Como está nas regras, de acordo com o que foi aprovado pela comissão e pelos candidatos e candidata, eu faria o sorteio do primeiro candidato a perguntar. Esse candidato ou candidata escolherá quem ele direcionar a pergunta e o primeiro respondente escolherá quem faz a pergunta e assim sucessivamente. Tá? Vou fazer aqui o sorteio do candidato que dará início a esse segundo bloco. Lembrando que o tempo vai funcionar da seguinte forma. O candidato ou candidata que fará a pergunta terá 1 minuto para compor o seu questionamento. O candidato que irá responder, que foi escolhido por esse candidato, terá 3 minutos para a resposta. E a réplica terá também duração de 1 minuto. Ok? Vamos lá. A candidata que escolherá quem fará a primeira pergunta será Maria Neves Feitosa Campos. Neves, você tem 1 minuto para compor a sua pergunta. E aí o candidato, claro, que você escolher terá 3 minutos para a resposta e você 1 minuto para a réplica. Deixa eu só iniciar aqui a contagem do tempo, Neves, por gentileza. Você vai escolher o candidato, quem você vai direcionar? Vou. Vamos lá. Escolho o doutor Ricardo. Pode fazer a pergunta. O Procurador-Geral de Justiça, tanto na campanha quanto no seu discurso de posse, nos animou. Disse que teria o combate à corrupção como meta prioritária. Para tanto, disse que ampliaria a Procap, realizando sua regionalização, promessa que eu também fiz, integração com o CAEC. Nada disso foi feito. Ao contrário, a Procap encontra-se em situação de dificuldade, tanto estrutural como de integrantes, o trabalho dissociado do GAECO. Então, durante essa gestão, não ouvimos falar que a Procuradoria-Geral de Justiça ingressasse com nenhuma ação, ao contrário da gestão anterior, que várias ações foram ingressadas contra prefeitos. Então, eu pergunto ao senhor candidato, ok, obrigado. O que o senhor fará a respeito disso nessa nova gestão? Ricardo, você tem 3 minutos para a resposta. Vou começar a contar o tempo. Eu peço mais uma vez que os candidatos cumpram com o prazo estabelecido, que é de 1 minuto para fazer a pergunta. Por favor. Vamos ao Ricardo, você tem 3 minutos para a resposta. Procap. Procap. Tá. Não, sim, volto sim. Não tem problema. Gente, a microfonia aí, responsável pelo som. Ok. Por favor, Ricardo. Procap, nova sede com reforma, sede nova para a Procap, implantação do Arquimedes, rede local da sede Procap, links de comunicação de dados redundantes interligando a rede Procap com a internet e a PGJ por meio de rede governamental, fireway instalado na rede da Procap para maior segurança contra invasões, construção e entrega do formulário eletrônico para a população denunciar o desmonte de prefeituras, alocação de computadores, disponibilização de 2 servidores de rede com funções, autenticação de usuários, salva de arquivos, antivírus, banco de dados e web, 172 atendimentos realizados de 2012 até o momento, 4 balcões de armários, 4 birôs e por aí vai, refrigerador, cafeteira, ventilador, veículo Ranger e etc. e tal. Acabamos de mandar para a Procap, mesmo em situação de dificuldade, um analista, ou seja, formado em Direito. Com o concurso que vem, já existe mais um analista para ser remetido para a Procap e 2 técnicos ministeriais.
Nós estamos lá com com 3 colegas. Dr. Maurício já está fazendo injunções junto a outros colegas para 2 novos promotores se juntarem à Procap também. A Procap tem dado apoio e suporte a todas as ações de todos os colegas, porque ela tem atribuição em todo o estado do Ceará. Nós, agora, interiorizar a Procap, não. A Procap, ela é a Procuradoria dos crimes cometidos por aqueles agentes que têm foro, prerrogativa de foro no Tribunal de Justiça, ou seja, os crimes de atribuição, de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Então nós temos que fazer no interior os núcleos de tutela coletiva e começar a adotar esses núcleos de condições para que desempenhem essas funções em cada regional do Ministério Público. O primeiro núcleo já foi instalado em Sobral. Vejam a diferença na região norte. Já começam a aparecer os resultados. Não é à toa que o Estado de São Paulo colocou o Estado do Ceará como número 1 em pessoas condenadas e presas pelo cometimento de crimes contra a administração pública. E ao longo da campanha nós vamos ter a oportunidade de ver isso, tanto nos e-mails que todos os candidatos estão mandando, como nas redes sociais. E nós poderemos aprofundar mais. E o objetivo é continuar aprofundando e ampliando este trabalho. Obrigado, candidato. Doutora Neves, a senhora tem 1 minuto para réplica. Só 1 minuto, por gentileza. Por favor. A pergunta que eu fiz ao Procurador-Geral: quantas ações o Procurador-Geral de Justiça ingressou contra prefeitos ou gestores que são da competência do Procurador-Geral? Não me refiro aos prefeitos do interior, mas o que são da competência do Procurador-Geral de Justiça. Ou se o Vossa Excelência diz que não delegou, tem um Longa-Manos, então Longa-Manos, quantas ações foram feitas? Obrigado, doutor Ricardo, por gentileza. Ok, doutor Ricardo, agora, de acordo com as regras do debate, o senhor escolhe a quem direcionar a sua pergunta e o senhor tem 1 minuto para fazê-la. Doutora Neves, qual a proposta de Vossa Excelência para solucionar a demanda de pessoal do Ministério Público do Estado do Ceará? Obrigado, doutor Ricardo. Só 1 minuto, candidata. A senhora tem 3 minutos. Qual a proposta dela para solucionar a demanda de pessoal do Ministério Público do Estado do Ceará? Servidores. Nós temos uma proposta a curto prazo de formarmos uma comissão encarregada de fazer o diagnóstico da necessidade de servidores e promotores de justiça e enfrentarmos também concomitante a criação de uma comissão de concurso permanente para que essa demanda de pessoal, tanto de membros como de servidores, ela seja atendida. Iremos sim buscar a questão de concurso para o próximo ano, como também a médio e longo prazo trabalharmos, uma vez que nós vamos fazer o concurso para preencher o quadro de servidores, para atender a demanda da instituição e de procuradores, também lutarmos para reduzirmos essa questão da terceirização, que dentro do Ministério Público é um escândalo. Nós combatemos a questão da terceirização nos municípios, mas dentro da nossa instituição, essa terceirização é um nó górdio, em todos os aspectos, quer seja por terceirizados, ocupando cargos chaves, essenciais para a nossa instituição, que inclusive requer sigilo, estão nas mãos de terceirizados. Esses terceirizados ocupando esses cargos muitas vezes pelas vias do protecionismo, não por competência. Então essa questão, senhor procurador, muito obrigada por me fazer